Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai fazer um estudo aí dos coeficientes da função quadrática, ok? Aqueles coeficientes, o A, B e o C, que tanto a gente manipula desde as equações de segundo grau. Então, vamos à aula. Agora a gente vai falar sobre a interpretação geométrica dos coeficientes de uma função quadrática. Isto é, a gente vai fazer um estudo sobre esses coeficientes, certo? Sobre os coeficientes A, B, C. O que é que esses coeficientes significam para o gráfico de uma função quadrática. Então, a iniciar aí com o coeficiente A. Então, prestem bastante atenção. A gente já viu isso, ok? Sobre o coeficiente A. O que é que o coeficiente A pode determinar para a gente? O coeficiente A determina a concavidade da parábola, se ela vai estar para baixo ou se vai estar para cima. Quando ela estiver para baixo, a gente sabe que o valor de A é negativo. Então, se for dado uma função quadrática para você, em que o A é negativo, você já vai saber que a parábola, certo? Que é a curva correspondente ao gráfico dessa função, está com concavidade voltada para baixo. Se o A for positivo, então ela vai estar com concavidade voltada para cima. Então, isso é o que me diz o coeficiente A da função quadrática. Agora, quando for relacionado ao coeficiente B, certo? Da função quadrática, né? A função A elevado a x mais bx mais c. Esse númerozinho aqui, ó, B, o que vai aparecer acompanhado do x, ele também determina algo para a gente. O que é que ele determina? Ele vai determinar se a parábola cruza o eixo y em ramo crescente ou decrescente. Como assim em ramo crescente ou decrescente? Ele vai conseguir determinar aí para a gente o momento em que a parábola corta o eixo y. Se estiver no sentido de crescimento, então o nosso B é positivo. Se estiver no sentido de decrescimento, o nosso B é negativo. Então, veja bem aqui nesses 4 gráficos que eu coloquei para a gente analisar. Nesse primeiro aqui, ó, perceba, o começo da parábola é sempre... Parábola não, o começo de qualquer função a gente analisa sempre da esquerda para a direita. Então, ela começa por aqui, certo? É o que a gente tem do desenho dessa parábola. E ela segue a trajetória, ok? Quando ela cruza o eixo y, que é nesse ponto aqui, ó, ela passa pelo eixo y em crescimento, ela está subindo, certo? E como ela passa aqui em crescimento, eu consigo deduzir com bastante clareza que o coeficiente B é maior do que zero, ok? B é maior do que zero. Neste outro gráfico, nesse segundo gráfico, a nossa parábola que inicia daqui, ela corta, né, ela passa pelo eixo y em ramo decrescente, ou seja, ela está descendo. E quando ela faz isto, o nosso B é negativo, ou seja, o B é menor do que zero. B negativo. Para o terceiro gráfico, a gente observa que ela cruza aqui, ó, e está também em ramo decrescente. Está passando pelo eixo y em ramo decrescente. Então, aqui também a gente tem B menor do que zero. E por fim, nesse último gráfico, você pode até deduzir que, mas a parábola não passa, né? Ela não cruza o eixo y, que é o eixo aqui, ó. Errado, certo? Ela cruza. A nossa parábola, ela não tem fim, ela é contínua. Aqui só está um esboço simples. Se essa parábola continuasse com a trajetória, em algum momento, no eixo y, ela ia cruzar, ok? Então, ela ia cruzar o nosso eixo y em ramo crescente. Então, uma coisinha que a gente aprendeu agora é que toda parábola cruza o eixo y. Sempre. Embora nosso desenho aqui nessa última pareceu que não, mas ela cruza, porque a parábola é uma curva contínua, ok? Então, neste caso, como passa subindo, o nosso B é maior do que zero.
Ok, então já tenho duas análises aí, né? Quanto à concavidade, que quem fica responsável por isso é o coeficiente A. E agora, quanto ao ramo de crescimento e decrescimento da parábola quando cruza o eixo Y, ok? Então, tá aí. Falta apenas agora a gente analisar o que significa o coeficiente C. O coeficiente C da função quadrática significa o seguinte: o momento em que a curva cruza esse eixo Y, certo? Como assim, professor? Porque no B foi parecido. No B é o ramo, se ela passa crescendo ou decrescente. Agora, no C, não é o ramo, é o valor. O momento aqui, ó, esse pontinho aqui, esse valor no eixo Y, é justamente o valor de C da função quadrática, ok? Esse aqui descreve o ponto 0 e C, certo? Então, se eu tivesse, por exemplo, uma parábola, né, a função representada por 2x mais 5x menos 7, isso aqui, ó, este último valor, que é o de C, esse menos 7, está me dizendo que a parábola cruza o eixo Y no valor menos 7. Então, se a parábola fosse esse tipo, este valor aqui seria o menos 7, okay? Que é o momento em que a parábola cruza o eixo Y. Claro que não seria o menos 7 aqui, certo? Porque aqui é um número positivo, está acima do eixo X, os números são positivos. Aqui só foi um exemplo, certo? Então, temos aí o estudo dos três coeficientes. É necessário que você saiba o que cada um deles quer dizer. Beleza? Então, vamos praticar alguns exercícios para melhor aí, né, a gente familiarizar com esse conceito. Então, o primeiro exemplo aí da gente é faça, que ficou faca, né? Faltou cedilha aqui. Faça o estudo dos coeficientes da função quadrática f de x igual a menos 3x ao quadrado mais 2x menos 6. Ele quer apenas que a gente diga como é a construção dessa parábola a respeito dos coeficientes. Então, vamos lá, né? Passando por cada um. Eu tenho aqui que o meu A é menos 3, eu tenho que o meu B é 2 e tenho que o meu C é menos 6. Então, vamos lá. A é igual a menos 3 e, portanto, aqui o nosso A é negativo. Então, A menor que zero. E a gente viu que quando A é menor que zero, a parábola ela é côncava para baixo. Então, a gente tem aqui parábola côncava para baixo. Então, primeiro já foi feito, né? A negativo, concavidade voltada para baixo. A gente tem isso aqui, ó. Se a gente fosse desenhar a parábola, a gente já saberia que seria isso. Agora, coeficiente B, ali é 2. E o nosso B é positivo. Se o B é positivo, então a nossa parábola cruza o eixo Y em crescimento ou em ramo crescente, ok? Então, o nosso B aqui vai passar pelo eixo Y em ramo crescente. E, por fim, o coeficiente C, que é menos 6. Este aqui, o nosso C, é menor do que zero. E o que acontece? Quando a gente tem o valor de C, a gente sabe que a parábola cruza o eixo Y no ponto, a gente viu, né, que cruza o eixo Y no ponto 0C, ok? Como foi dito aqui, ó, 0C. E, portanto, a gente sabe quanto é C, logo o ponto em que a parábola vai cortar Y é 0 e menos 6. 0 e menos 6, ok? Então, tá aí o nosso estudo dos coeficientes de uma determinada função. Temos essas informações a respeito deles, certo? Então, é só fazer isso. Nesse exemplo 2, diz o seguinte:
Considere o gráfico abaixo. Qual alternativa representa o sinal de cada função quadrática que o gráfico representa? Então, veja bem, eu tenho este gráfico e eu tenho essas alternativas com relação aos coeficientes. O que é que eu vou fazer? Vou olhar para esse querido gráfico e eu vou conseguir dizer o que a gente tem aí a respeito dos sinais de A, B e C. A respeito do sinal de A, eu sei que a parábola aqui está côncava para baixo, tem concavidade para baixo. Então, quando a parábola é côncava para baixo, eu sei, segundo os estudos dos coeficientes, que o A tem que ser menor do que zero, ok? Se A é menor que zero, a gente já consegue aqui, ó, excluir duas alternativas, A e a B. Então, a nossa resposta está entre essas três. Agora, o coeficiente B. Coeficiente B eu consigo deduzi-lo quando eu observo a parábola e o momento em que ela cruza o eixo Y, se ela está crescendo ou está decrescendo. Neste caso, ela cruza o eixo Y em ramo crescente. E como é crescente, nosso B será positivo. Então, a gente tem B positivo. E com isso, a gente já eliminaria as letras C e D. Logo, a gente já sabe aqui, ó, que é a nossa alternativa. Eliminando, né, alternativas. Mas, vamos ver o porquê de ser C maior que zero. O coeficiente C é justamente o momento, né, é o ponto em que a parábola cruza, corta, né, tangencia ou toca o eixo Y. Neste caso, aqui, ó, este é o pontinho. E a gente sabe que este valor aqui é o de C. Como está acima do eixo X, a gente sabe que aqui os valores são todos positivos. Então, C é positivo. E aqui está o estudo completo a respeito dos coeficientes, dado aí um gráfico de uma função quadrática, certo? Não foi dada a função, foi dado o gráfico. Então, para a gente, a letra E. Ok? Então, é desta maneira que a gente deve fazer o estudo dos coeficientes a partir de um gráfico. E isso será bastante útil quando a gente estiver fazendo o esboço do gráfico de uma função quadrática sem o uso da tabela, que foi o uso da nossa primeira aula, né? Quando a gente viu a primeira aula, a gente viu que esboçar gráficos de função quadrática a gente pode usar o método da tabela. Mas mais na frente a gente não vai precisar usar a tabela, ok? Então, esta é a aula e espero que vocês consigam resolver exercício. Então, até mais.